Boa noite. O teatro para crianças feito no Recife agora tem memória. Acaba de ser lançado na cidade um livro que registra a história desse teatro ao longo de 60 anos. O autor do livro é o pesquisador e jornalista Leidson Ferraz, que hoje está aqui no Opinião Pernambuco, juntamente com a atriz Daniela Travassos e com o dramaturgo e roteirista Luiz Felipe Botelho. Nós vamos conversar sobre a memória do teatro infanto-juvenil e sobre as dores e alegrias daqueles que a ele se dedicam. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta, são 60 anos do teatro feito para crianças e adolescentes no Recife, quer dizer, uma memória de 60 anos. Toda essa memória está no primeiro volume? Não, esses 60 anos é porque há um marco no ano de 1939, quando Valdemar de Oliveira cria as matinais infantis dominicais no Teatro de Santa Isabel. Então, eu considero como o pontapé inicial desse teatro feito especificamente para crianças. Porque antes disso, as crianças já assistiam teatro, peças que não eram voltadas para elas especificamente. E aí, os 60 anos é porque a ideia desse projeto foi contemplar o século XX. Então, de 39 até 1999, dá 60 anos. Mas o teatro para crianças continua, né? Então, no projeto que eu pensei desse livro, eu tive que dividir em 2 volumes, porque eu abarco da década de 30 até a década de 90. Esse livro que eu acabei de lançar... Enquanto você fala, eu vou mostrar o livro, tá bem? Ele pega, né, do período de 1939, que é quando começam essas matinais infantis dominicais, lá no Teatro de Santa Isabel, até final dos anos 70. Eu pretendo ainda publicar o volume 2, que aí pega um período de muita efervescência de produção, que são os anos 80 e os anos 90. Bom, antes da gente voltar a falar sobre esse livro e sobre essa pesquisa, eu quero aproveitar aqui a presença de Botelho e de Travassos, o dramaturgo e a atriz, e perguntar para vocês o seguinte: qual é a responsabilidade de quem trabalha com esse tipo de teatro? Que tipo de preocupação se deve ter, se é que se deve ter alguma preocupação? Bom, eu acho que a principal delas é tratar a criança como um ser pensante, né? Não é falar de tudo, né? Falar sobre tudo com a criança e de uma maneira lúdica, que entre no universo dela, mas que trate ela trate com ela de uma forma inteligente, né? De uma forma sábia, e que não subestime a capacidade de entendimento dela. Eu acho que isso é um desafio grande e eu acho que é a principal coisa. Na hora de escrever, assim, o que lhe ocorre, ou é um fluxo somente, enfim? No caso dos meus textos para criança, eles não foram dirigidos, eu vou escrever esse texto para essa faixa etária. Eu escolhia temas que, sei lá, pela natureza deles mesmos, eram textos do universo infanto-juvenil. E aí ele se configurava dessa maneira por conta disso. E eu procurava sempre ser fiel àquela matriz, né? Procurava sempre, como eu digo sempre, mobilizar a criança interior, né? As minhas memórias, procurar ser verdadeiro nesse contato com esse universo. Porque eu acho que quando a gente busca essa verdade dentro do que a gente está fazendo, a gente chega mais perto da criança. A criança, ela reconhece com muita facilidade se a gente está sendo franco, se a gente está sendo sincero, honesto ou não. Bom, eu quero conversar com vocês, obviamente, sobre a pesquisa, sobre o livro, como eu falei na abertura, sobre as dores e as alegrias, né, que esse tipo de teatro proporciona para quem faz, para quem se dedica a ele. Mas quero aproveitar logo, você está com um espetáculo em cartaz, né, Daniela? Estou com um espetáculo em cartaz, chama Vento Forte para Água e Sabão. É um texto de Jordano Castro e Amanda Torres, são 2 novos dramaturgos, né, da cidade do Recife, e que acho que pela primeira vez com esse texto escreveram para o universo da criança, né, e através das mãos de Luiz Felipe Botelho. Então, assim, é um texto muito bonito, muito poético,
E tem a direção de André Filho, né, um texto que a Companhia Fiandeiros de Teatro montou, e André fez as músicas também, compôs as músicas e dirigiu o espetáculo. Então, a gente está em cartaz até o dia 25 de setembro no Teatro Barreto Júnior. A gente tem um trechinho do espetáculo. Sim. Aí. Eu vou convidar vocês e vou convidar também os telespectadores para assistirem o trechinho da peça e depois a gente volta a conversar. Correr, pular, rodar, girar, subir, no ar deixar o vento me levar. Correr, pular, rodar, girar, subir, no ar deixar o vento me levar. Oi, sopra. Vento me leva correndo pro lado de cá, olaiá. Vento me pega correndo pro lado de cá, olaiá. Vento me leva correndo pro lado de cá, olaiá. Vento me pega correndo pro lado de cá, olaiá. Vento que roda moinho, vento que me faz sonhar. Vento forte brincadeira, poeira de tempo no ar. Vento que roda moinho, vento que me faz sonhar. Vento forte brincadeira, poeira de tempo no ar. Teatro Barreto Júnior. Teatro Barreto Júnior, sábados e domingos, 16h30. Eu sei que você é uma pessoa dedicada ao teatro e um andante. Tudo que acontece no teatro aqui no Recife, o Teatro Pernambucano, você acompanha. Um andante aí das casas de espetáculo. Sei que você assiste tudo. Vamos pegar o espetáculo Vento Forte para Água e Sabão e a pesquisa que você fez de 39 para cá sobre esses espetáculos voltados especificamente para esse público. Do ponto de vista da linguagem, da estética, a pesquisa aponta alguma diferença entre o teatro lá de trás e esse teatro contemporâneo? Sim, eu percebo, Estela, que nos anos 80, eu acho que fruto do intercâmbio que começou a acontecer de fato entre as pessoas que faziam teatro aqui no Recife com outros estados, e aí a ação da FETEAP, da Confenata, Confederação Nacional de Teatro Amador, e a Federação de Teatro Amador de Pernambuco, elas foram fundamentais, porque a partir desses intercâmbios, onde as pessoas conheceram dramaturgos como Ilo Krugli, como Vladimir Capella, como Ingrid Kudela, pesquisadores importantes da linguagem infanto-juvenil e que encaravam a criança como esse ser pensante, onde se podia falar de tudo, né? Falar sobre morte, falar sobre sexo, falar sobre a separação dos pais. Quer dizer, nos anos 80 eu começo a perceber que há uma mudança drástica na dramaturgia, assim, para melhor. Mas uma mudança temática? Temática, principalmente temática. E também de estética também, porque as pessoas passaram a ver que não era necessário tantos elementos na cena, né? Você poderia trabalhar com a imaginação. Uma peça de Ilo Krugli, que na verdade é da década de 70, mas ela fez muito sucesso no final dos anos 70 até o início dos anos 80, que foi História de Lenços e Ventos. O cenário eram panos. Quer dizer, ele trabalhava a ludicidade e a capacidade da criança em imaginar, né? Eu acho que isso está muito evidente na produção dos anos 80. Eram poucos elementos. José Manuel Sobrinho aqui, por exemplo, montou Como a Lua, que é um espetáculo de referência assim, com mínimo de elementos em cena. Não eram grandes cenários, né? Você não via mais aquelas grandes produções que aconteceram bastante nos anos 70, né? Com os bichinhos, com máscaras, né? A necessidade de ter bichinhos em cena, isso
isso mudou. Eu acho que Vento Forte para Água e Sabão, eu acho que dialoga um pouco não, dialoga certamente com essa tradição desse teatro mais inventivo, né? Você imaginar que um dramaturgo pensou uma história de uma bolha de sabão, ela é a protagonista do espetáculo, quer dizer, e aí você pensa que é uma personagem que é frágil, que a qualquer momento ela pode desaparecer. Falar disso para a criança é fundamental, porque a criança sabe que precisa saber que a morte existe, que as pessoas, a mãe, uma tia, alguém pode desaparecer em qualquer momento. Então, tem essa questão existencial da peça que está, né, pairando sobre tudo, mas com muita brincadeira. Então, eu acho que quando eu vejo espetáculos como esse, que eu gostei bastante, né, que tem um respeito a todas as crianças, e aí seja a criança com 5, 6 ou 70 anos, é esse teatro que me interessa, sabe? Falando agora de dramaturgia, primeiro, quais são os grandes clássicos do teatro para criança no Brasil e quais são, na sua opinião, os grandes textos desse teatro, mas textos mais contemporâneos? Eu posso falar do meu ponto de vista pessoal. Claro. Né? No caso, os textos de Maria Clara Machado, né, que foram os primeiros contatos que eu tive com dramaturgia infanto-juvenil. Pluft, o Fantasminha. Que é lindo. O Cavalinho Azul O também. Cavalinho Azul, que é outra poesia. Isso. Mas a obra dela, de um modo geral, toda ela me encanta. E mais recentemente, eu acho que... eu não sei, eu acho que Vladimir Capella, né, que eu conheci através de José Manuel, uma peça chamada A Voar, também nos anos 80, que foi o primeiro texto teatral para criança e juventude que me levou às lágrimas. É um texto emocionante e conta a história de um grupo de crianças brincando, né, uma série de brincadeiras, então eles tocam em vários temas de afeto, de perdas, de ganhos, de alegrias, de uma maneira muito bonita e muito simples. E eu acho que seriam essas duas referências, né? A Maria Clara Machado, já mais há algum tempo, e o Vladimir Capella, né? Nos anos atuais. Gosto muito de umas como é que eu diria, umas adaptações que o Vagalume Tum Tum de São Paulo faz com os textos de Shakespeare também, que é um dramaturgo clássico, de fato, que não escreve para criança e juventude, mas que o Vagalume Tum Tum pega a essência daqueles textos, é fiel àquela essência e apresenta aquilo para as crianças de uma maneira muito bacana. Isso na cultura da gente, porque a gente já sabe que o professor Marco Camarote, ele disse uma vez que ele fez o doutorado dele em Londres e ficou impressionado porque não havia esse critério de censura para espetáculos shakespearianos para adultos ou para crianças. Os adultos levavam seus filhos para assistir às obras de Shakespeare no teatro. E eu achei isso muito bacana, porque lá eu acho que o teatro ele é visto já de uma maneira muito diferente da nossa ainda. Mas o que eu percebo assim, é que o teatro para criança e juventude é preciso que a gente se habitue a ver que a diferença entre esses teatros não é tão grande assim, na essência. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é o teatro para crianças e adolescentes, que é feito no Recife, que é feito em Pernambuco e, por extensão, no Brasil inteiro. Até já. Estamos de volta. O teatro feito para crianças e adolescentes no Recife e a sua memória resgatada é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam o pesquisador e jornalista Leidson Ferraz, a atriz Daniela Travassos e também o dramaturgo e roteirista Luiz Felipe Botelho. Daniela, há quanto tempo você se dedica ao teatro para crianças? Também, né? Também. Eu faço teatro já há quase 20 anos, mas a Fiandeiros, que é o grupo que eu sou fundadora e participo, sou produtora também,
a gente se juntou há 13 anos atrás, já com o intuito de estudar o teatro para criança. Foi a nossa primeira vontade. E aí a gente estudou, a gente se debruçou em vários livros e pesquisas e tal, e lemos vários textos de teatro dedicado para a infância, discutimos muito. E dessa pesquisa surgiu o trabalho de André, que foi o Outra Vez Era Uma Vez. E foi um texto premiado também, nacionalmente, e que a gente começou nossa pesquisa do teatro para a infância na cidade através desse texto, através desse espetáculo. Já fiz outros também, já participei de outros espetáculos, mas de um trabalho mais continuado de pesquisa, um trabalho mais aprofundado, foi com a Fiandeiros mesmo, há 13 anos atrás. Quanto tempo de pesquisa para você chegar a este resultado, a este primeiro volume e, em breve, se tudo der certo, o segundo volume sobre o teatro para crianças no Recife? Bom, eu comecei a me envolver com a história do teatro pernambucano em 1998. Então, eu sempre fui de guardar muito material, né, de ganhar muita coisa, acervos. Mas essa pesquisa especificamente foi entre 2012 e 2013. Quer dizer, eu tive 2 anos intensos para fazer esse trabalho. Ele foi inicialmente lançado em 2014 como um DVD de dados. Eu compartilhei com várias universidades, está no site do CBTIJ, que é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, e agora foi que eu pude publicar em livro de fato, né? Quantas fotos você tem aqui? Eu vou pedir para você ir falando sobre as fotos, até porque a gente tem algumas das fotos que você publicou aqui nesse livro, e à medida que você vai falando, a gente vai vendo as fotos também. Estela, eu não contabilizei quantas imagens eu tenho, assim. Eu tenho muitas fotos, né, de espetáculos, sejam fotos posadas ou sejam fotos de cena, mas muitas fotos que eu consegui através dos jornais antigos, programas de espetáculos, anúncios, né? Então, eu não sei dizer quantas imagens a publicação tem, mas são muitas. Folheando aqui... São muitas. Muitas. É importante, né, ter a imagem como mais informação sobre essa história. Você falou que o seu ponto de partida é 1939? Exatamente. Você tem fotos, tem documentos desse espetáculo de 39? Em 1939, Valdemar de Oliveira foi convidado para assumir a direção do Teatro de Santa Isabel. Até então, as peças que aconteciam para crianças eram peças para todas as idades. E eu tenho registro de que essas peças não tinham uma boa receptividade desse público infantil. Em 1939, Valdemar de Oliveira convida um grupo amador chamado Grêmio Cênico Espinheirense com a montagem de Branca de Neve e os Sete Anões. Então, eu considero um marco porque deu certo, o Teatro de Santa Isabel ficou lotado até a Turrinha, o público ia para os jornais pedir mais apresentações, que só aconteciam dia de domingo de manhã, e mais, era um elenco de crianças, fazendo para crianças, com uma dramaturgia de fato específica para crianças. A partir daí, Valdemar de Oliveira cria um projeto de todo domingo ter espetáculos, e ele monta grandes operetas, como A Princesa Rosalinda, Terra Dourada, Em Marcha Brasil. Esse teatro ele sobrevive de 1939 até 1942 com absoluto sucesso. Cada sessão era lotada, assim, com ingressos esgotados. Isso eu tenho registro através dos jornais, né? E algumas pessoas que estão vivas ainda e que me contaram, né? Por exemplo, um dos anões da Branca de Neve, eu tive o prazer de entrevistá-lo. O Reinaldo de Oliveira, que fez muito teatro para a infância também. Então, era uma memória que estava completamente apagada. Você não encontrava registro dessa trajetória tão impressionante, né? Quando o Valdemar de Oliveira cria o Teatro de Amadores de Pernambuco, o grupo de adultos, aí ele passa a se dedicar ao teatro adulto. Ele diz no livro dele, porque, na verdade, não eram as crianças que davam trabalho, eram os pais das crianças que davam mais trabalho ainda. Então, ele vai se envolver com o teatro adulto, mas vários outros teatrólogos passam a se dedicar a essa linguagem de teatro para infância e juventude. É mais difícil escrever para esse público? Não, acho não.
na hora que a gente encontra um foco, é só mergulhar e seguir. Aham. Eu, inclusive, eu gosto muito do universo infanto-juvenil porque tem mais liberdade de criar realidades, né? Eu acho que o universo do adulto, quando a gente escreve tentando atingir um público adulto, ele exige um vínculo com essa realidade tangível muito grande, uma ideia de verossimilhança, que às vezes até cai por terra, né? Por exemplo, a gente vive tantas situações no cotidiano da gente que a gente nem acredita que, se uma pessoa escrevesse isso no teatro, se colocasse isso na TV, ninguém ia dizer que era verdade o que está acontecendo. E no universo do teatro para criança e para a juventude, a gente pode fazer viagens, inclusive como a que a própria física quântica sugere, né? Que é o caso desse texto mais recente que eu escrevi, que o SESC, o Teatro de Jovens do SESC, está estreando agora no dia 17 de setembro. Eles vão ficar em cartaz até o começo de outubro, sempre aos sábados e domingos, 16 horas. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Eu acabei fazendo a propaganda aqui. Mas, assim, esse texto chama Aqui Onde Nos Encontramos. Ele fica o tempo todo saltando no tempo e no espaço. E tem um momento em que personagens do futuro entram em contato com personagens do presente. E na trama isso faz muito sentido e como é um texto supostamente para a criança e para a juventude, todo mundo aceita aquela convenção. E só que isso tudo fazem parte de uma teoria que está aí circulando, que aceita, né? Que os físicos usam para analisar as questões dele. E a gente, no teatro para a infância e juventude, ela é vista de uma maneira mais aceitável. A pergunta agora vale para os três. Para quem quiser respondê-la, na verdade, o teatro para criança e para adolescente, sim, é um formador de plateias ou não? Nada garante isso. Nada garante. Eu acho que a gente tem um vácuo, que é o teatro feito para adolescentes. Eu acho que um pai e uma mãe que leva a sua criança para o teatro, que desperta nela esse desejo de assistir peças, segue por uma certa idade. Quando essa criança se transforma no adolescente, a gente tem uma produção mínima, né? Isso no Brasil inteiro, quiçá no mundo. Porque eu acho que ainda há poucos dramaturgos que se dedicam a escrever de fato para adolescente, com as temáticas adolescentes. Porque chega um momento que esse adolescente vai dizer, não, são peças para crianças, eu não estou interessado nesse tema, nessa temática. Então, eu acho que esse vácuo é um atrapalho para o teatro no sentido de formação de público. Mas quem ama de verdade, quem gosta, talvez volte quando se torna adulto. Eu acho que quando você faz um teatro para a infância bem feito, assim, no sentido de tocar a criança de uma forma bela, né, bonita por dentro, eu acho que ela, assim, desperta sabe, ela vai ser um público que vai voltar, né, em outro momento para assistir. Ao mesmo tempo que quando você não toca, quando você afasta a criança, quando você não trata como ela deve ser tratada, aí eu acho que você traumatiza, né? Então, aí você cria um afastamento entre o teatro e a criança, né? Mas eu acho que tem várias coisas somando a isso, né? Tem a formação cultural que é feita nas escolas, né? Que às vezes as próprias escolas elas levam as crianças para verem produtos que às vezes não vão contribuir nem com a formação cultural dela, nem com a formação de plateia, né? Do teatro. Tem os pais também que tem que levar a criança, né? Porque a criança ela pode até pedir ao pai para ir, mas ela só vai se o pai levar. Então, se o pai não tiver essa disponibilidade, essa intenção de oferecer esse leque cultural para os filhos, a criança também não vai ter o acesso. Então, assim, acho que tem muitas coisas somando, mas assim, acho que a qualidade do trabalho também conta muito, né? E aí, para você formar essa plateia que vai voltar. Quantos espetáculos, se vocês souberem dizer, quantos espetáculos a gente tem hoje em cartaz voltados para esse público? Em cartaz? Difícil. São poucos, são poucos. A gente está vivendo um momento de retração, né? Mas há momentos que a gente tem muitas peças em cartaz, né? E eu não falo apenas do Recife, porque a gente tem uma produção importante também no interior do estado. Então, há grupos que são dedicados à linguagem do teatro para a infância e juventude em Arco Verde, em Caruaru, em Limoeiro, né?
Em Petrolina, a gente tem uma produção grande. Mas a gente está num período de uma safra pequena. Hoje em dia também é difícil sustentar uma temporada. É difícil também achar uma sala de espetáculo que você possa fazer uma temporada longa. Então, tem também várias dificuldades que contribuem para isso. Mesmo para o teatro voltado para crianças, conseguir pauta nos teatros é difícil? É difícil. É problemático? É problemático. É difícil. Mas tem uma questão também séria que é da própria estrutura, né? Atualmente, vamos dizer assim, não sei, eu tenho até medo de tocar nesse tema, mas a política, né, para a manutenção dos teatros, de um modo geral, ela está bem precária. Eu nem chamaria de política, acho que nem existe uma política de manutenção sei lá, de ampliação até da nossa rede de teatros públicos. Eu acho que a gente está sofrendo uma situação, acho que nunca vi uma situação tão grave como a que a gente está vivendo atualmente. Eu acho que não só o teatro para a infância e para a juventude, como o teatro de um modo geral, ele está numa situação bem precária. Você está falando só das casas de espetáculo ou de uma maneira geral? Essa precariedade a qual você se refere? Eu acho que é de uma maneira geral. Eu acho que é um momento, de novo, a velha palavra crise, né? A gente está vivendo uma crise e ela precisa ser superada urgentemente, porque está chegando num ponto assim muito, muito complicado. Eu acho que a classe está procurando se mobilizar, já identificou que esse problema está acontecendo e procurando caminhos para resolver isso. Agora a gente está prestes a ter uma eleição. Eu espero que os candidatos eles se sensibilizem e possam olhar não somente para o teatro como uma arte isolada, mas dentro de um contexto cultural maior. Eu acho que todo esse contexto está sofrendo, todo esse contexto ele merece uma atenção, merece que sejam respeitadas as políticas anteriores que já foram feitas, os compromissos de outros governantes que juntaram a classe, que conversaram, que chegaram a várias propostas. Não é a falta de propostas existem muitas, mas colocá-las em prática de uma maneira séria, realmente envolvendo todo mundo, todos os interessados, né? Não só os artistas, como o público também, para colocar isso para frente, porque é uma vergonha, né? Um estado como o nosso, uma cultura rica como o nosso, um teatro riquíssimo como o nosso, vendo uma situação, vamos dizer assim, de indigência até de sala de espetáculo. Um teatro como o Teatro do Parque, maravilhoso, onde eu assisti dezenas de peças quando era criança, peças infantis maravilhosas. Leandro Filho, o Leidson fala dele nos livros. Hoje está fechado, 10 anos já quase o teatro está fechado. Fez 100 anos há pouco tempo, fechado, né, em ruínas, arruinado lá dentro. Aí, isso é um exemplo de uma situação maior, mais complicada, que eu acho que a gente precisa ficar de olho. Agora, é importante ressaltar, Estela, que a gente tem um teatro ele foi pensado para receber bastante a produção de teatro para crianças, que é o Teatro Marco Camarote, no Sesc de Santo Amaro, que esse final de semana está acabando a programação da mostra Marco Camarote de Teatro para Infância e Juventude. Essa mostra é anual? Essa mostra é anual e ela é especificamente dedicada à linguagem do teatro infanto-juvenil. Também a gente tem outro espaço que é de uma iniciativa particular do Ulisses Dornelas, que é o Palhaço Chocolate, que faz um teatro todo final de semana, quer dizer, um grande guerreiro no Teatro Boa Vista, né? A gente tem aqui em Pernambuco assim, teatro de todas as espécies. A gente tem um mau teatro, bom teatro, aquele teatro extremamente comercial, o teatro que tem uma qualidade estética inegável. Então, Pernambuco continua sendo uma referência da produção de teatro para infância e juventude, entre períodos de maior ou menor qualidade, em períodos de mais incentivo público, períodos que as pessoas fazem sem incentivo algum, e é assim que o teatro segue, resistindo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa diversidade que há no fazer teatral, seja voltado à infância ou aos adultos. Mais um intervalo, curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, o teatro feito para crianças e adolescentes, seu legado e suas dificuldades é o assunto que estamos discutindo hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o pesquisador e jornalista Leidson Ferraz, a atriz Daniela Travassos e também o dramaturgo e roteirista
Luiz Felipe Botelho. Daniela, o teatro feito para crianças e para adolescentes é visto como um teatro menor? Sim, infelizmente. A gente, infelizmente, ainda sofre muito disso. Até quando você vai convidar alguém para assistir o espetáculo, vai assistir meu espetáculo para criança, e faz, como quem diz assim, meu Deus, que saco. Infelizmente, é um teatro muito assim. Ou então você diz, você está fazendo teatro para criança, não, depois você faz para adulto, você está começando. É assim, ou teatrinho, teatrinho, é um teatrinho ali para criança. Infelizmente, a gente sofre dessas coisas ainda. O teatro para a infância sofre ainda desse tipo de preconceito. E de todo tipo de gente, né? De pais, de professores, até de colegas, às vezes, de teatro e tudo. A gente, às vezes, também percebe isso, que olham assim como se fosse um teatro menor. Quando é absolutamente o contrário, né? É um teatro que precisa de muita pesquisa, muita profundidade para poder conseguir atingir a criança, que é um público muito exigente, né? Um público que vai exigir de você a verdade mesmo e que vai dizer, gostou, se não gostou, ela fala mesmo. Então, assim, é muito difícil, é muito prazeroso também. Quando a criança embarca no que você está fazendo, é de um prazer absoluto, assim, incrível, mas até a gente chegar, assim, nesse momento, é difícil. Vamos voltar aqui para o nosso ponto de partida, que é a memória. Eu sempre achei que a memória do teatro era quase todo o tempo uma memória ameaçada. Primeiro porque o teatro sozinho não gera memória de si próprio, né? Assim, o teatro enquanto espetáculo, ele é extremamente fugaz, ele dura aquele instante da apresentação e ali acaba. O cinema deixa a memória de si próprio, a música deixa, a fotografia, mas o teatro não. E aí eu estou aqui me perguntando, dentro desse quadro do efêmero, do fugaz, isso ainda é mais acentuado no teatro feito para crianças? Quer dizer, essa ainda é uma memória sobre a qual as pessoas não se debruçam, não se preocupam e não se dedicam? É isso que Dani estava falando. Eu acho que esse preconceito que permeia o teatro para a infância, na imprensa é muito forte. Quando eu comecei a pesquisar, muitas vezes eu só achei o nome do espetáculo. Você não vê uma matéria grande. Hoje a coisa mudou bastante. Claro que há períodos que você encontra matérias fantásticas, mas eu tive muitos problemas, principalmente com a produção mais recente. Quando eu fiz o livro Panorama do Teatro para Crianças em Pernambuco, que eu peguei a produção de 2000 a 2010. Então, quando você vai pesquisar o interior do estado, é pior ainda, né? Porque mal sai o nome do espetáculo por ser teatro para crianças. O adulto ainda tem matéria, sai o nome dos atores, né? Então, eu me deparei com muitas barbaridades nesse sentido. E é muito difícil você lidar com a memória do teatro. Tem um pesquisador, Christoph Charlie, que ele fala que a arte mais difícil de se lidar é a arte cênica, porque ela nasce e morre no mesmo instante, né? Então, os registros são muito poucos, a gente tem que cascavilhar. E outra crítica que eu faço, Estela, é com relação aos próprios artistas, porque os acervos particulares são tenebrosos, né? As pessoas não têm esse cuidado com a sua própria história. É uma coisa que eu reclamo muito, né? Mas, na luta de publicar livros, de você falar sobre a importância da nossa história, da nossa memória, acho que as pessoas têm alertado um pouco mais para isso. O que é mais gostoso? Ver um texto montado no palco ou ver esse texto publicado, já que a gente está falando do fugaz, do efêmero do teatro? Quer dizer, a peça... A obra dramatúrgica em livro é uma memória garantida. O espetáculo, não. Eu ainda gosto mais de ver o espetáculo em cena. Apesar da alegria de ter um texto publicado, é quando ele se materializa no palco que ele acontece de fato. E o prazer realmente é indescritível. Eu vou pedir para a gente ver
mais fotos que estão no livro, fotos da sua pesquisa. Enquanto a gente vai vendo essas fotos, eu dei uma folheada rápida no livro e me emocionei muito. Vi algumas fotos e me emocionei muito, assim, porque é, de fato, memória, né? E uma memória rica. Aí a minha pergunta para você é essa: se como pesquisador, se como autor do livro, isso chegou a te emocionar, quer dizer, ver essas fotos lá da década de 30, da década de 40 e da década de 70, enfim, se isso te comove. Me comove. Eu falo que, logo no início do livro, que é uma tentativa de salvar de uma certa morte, né? Quando eu, por exemplo, me deparei com um artista chamado Valdemar Mendonça, que ele, em 1941, fundou o Grupo Infantil de Comédias, uma companhia que sobreviveu quase 26 anos trabalhando nos subúrbios do Recife, um artista completamente esquecido, que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu fui para os jornais, eu vi a quantidade de matérias e registros. Ele tinha uma relação boa com os jornais. E quantas crianças passaram por esse grupo, né? Quantos artistas mirins experimentaram teatro naquele momento, alguns se profissionalizando, outros não. E aí eu me deparei com uma pessoa que foi trabalhar comigo como pesquisadora, foi Cleide, e ela, numa conversa, ela disse: olha, eu fiz teatro quando eu era criança. E ela me trouxe uma foto que eu não tinha conseguido com ninguém desse Valdemar Mendonça, e ela com 6 anos de idade. Quando eu vi aquela foto, eu disse: meu Deus, essas pessoas podem estar próximas a mim. Né? Então, é muito emocionante você saber da luta, porque ela é a mesma, Estela. Assim, o tempo passa e as queixas, né? A batalha é a mesma, porque eu costumo dizer que teatro é a arte da crise. Você entra em crise na sua cabeça e você lida com a crise financeira, a crise de público, mas é uma paixão que a gente não consegue ficar longe, né? Então, quantas pessoas se dedicaram a essa linguagem do teatro para a infância durante décadas? Alfredo de Oliveira, Valdemar de Oliveira, Leandro Filho, Otto Prado, enfim, tantos artistas, José Manuel, Dida Pereira. Ai, meu Deus, Rubem Rocha Filho, eu passaria a noite inteira aqui falando sobre tantos artistas, né? Então, é muito emocionante. E me dá força para continuar, para ressaltar a importância dessas trajetórias todas. Eu acho que quando os artistas se deparam com tanta história, veem que há muitas similaridades. E eu já ouvi depoimentos assim de pessoas que disseram: olha, eu li livro seu que me deu mais energia para dizer, poxa, vale a pena lutar, porque é o que nos faz viver. Mais literatura ou mais teatro? A peça, a dramaturgia? Mais teatro. Mais teatro. Mais teatro, Claro que a literatura ela perpassa também, mas mesmo a literatura no teatro, ela se transforma também em teatro, em cena. No caso da interpretação, o processo criativo impõe distinções entre criar um personagem para teatro feito para criança e um teatro para adulto? Olha, a interpretação é uma coisa bem delicada no teatro, na linguagem para a infância e juventude, porque a gente, vez por outra, vê alguns colegas caindo no que seria mais fácil ou mais óbvio, né? Ou essa história de achar que a criança é menos que o adulto, menos inteligente, menos, ou facilmente, assim, a gente vai facilmente distraí-la com uma vozinha diferente e tal. Então, isso fica muito no superficial, né? Então, aí a gente também inclui nessa história da pesquisa o compromisso com uma interpretação que vá também dialogar com isso, né? Que não vá assim, imbecilizar a criança, vamos usar uma palavra bem, né? Mas que vá fazer com que ela embarque na história também, junto com você, que acredite no personagem também. Não é isso que vai fazer ela viajar na história,
né? E não... Olha, oi, fala. Eu queria te pedir uma coisa. A gente está falando em memória e me ocorreu assim, a gente vai falar de perspectivas? Porque Falemos. Eu tive tenho tido muitas alegrias com o movimento que eu vejo com os jovens, né, com os que estão chegando agora, né, desde o Alexandre Silva, o Alex Souto-Maior também, o próprio Jordano Castro, a Amanda Torres. Tem uma galera imensa assim de jovens querendo fazer teatro e querendo fazer teatro para infância e para juventude com um olhar crítico muito interessante, né, com um olhar muito seguro, muito tranquilo do que querem apresentar. Então eu vejo que é como se fosse uma plataforma para saltos com uma perspectiva muito boa para o futuro. Eu tenho uma esperança muito grande nessa galera que está entrando, pelo que eles estão trazendo não só de propostas, como até de discussão. Né, nos encontros que eu tenho participado, nos cursos que eu tenho ministrado também, nas conversas com professores, com turmas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que eu só tenho o próprio Luiz Reis também, ele que é um dramaturgo que tinha feito trabalhos para adultos, né? De repente ele traz um trabalho para criança belíssimo, que é o Mar de Fiote também, recente. Enfim, eu fico muito feliz de dizer que eu vejo luzes, muitas luzes, não em finais de túnel, mas no horizonte do teatro local. Ai, que coisa boa de se ouvir. Porque de repente eu toquei num ponto assim muito duro, mas isso aconteceu ainda essa semana. Ontem eu tive com o pessoal de Marcondes na Federal, e Marcondes Lima, professor da Federal de Teatro também. E isso foi tocado e é importante que isso também seja sublinhado, sabe? Que nós temos esse capital humano prestes a explodir em criação. Por isso é tão importante a gente ter uma estrutura, né, ter uma visão, ter uma política que dê suporte para que isso possa crescer mais e mais, porque é uma força. Agora... Oi. Não, só para reiterar o que ele está falando, a gente está fazendo um projeto na Fiandeiros, agora no Espaço Fiandeiros, que vai tratar todo sobre o universo da infância e juventude. Então, a gente vai fazer leituras dramáticas, debates sobre o teatro para a infância e juventude, justamente com novos autores também da dramaturgia. A gente tem um banco de textos lá, teatrais, que a gente vai abrigar também os novos dramaturgos do teatro para a infância. Então, quanto mais a gente estiver falando disso e estudando isso, acho que vai contribuir para essa boa perspectiva, né? A gente tem 1 minuto para terminar o programa e eu queria saber de vocês o seguinte: na quarta-feira, agora passada, foi decretado o impeachment da presidenta Dilma Rousseff definitivamente. Todo o processo de muita turbulência política, social, de muita angústia. A minha pergunta é: mudanças bruscas e turbulências desse tipo podem mexer num cenário, num contexto cultural e, de alguma forma, aí, claro, todas as cidades, todos os estados brasileiros sofreriam essa reverberação? 1 minuto. Eu acho que sim, assim, a cultura, o movimento cultural, ele dialoga com todos os aspectos da sociedade, né? Então, a gente está nesse estado ainda de não saber aonde se posicionar, assim, o que será, né? Há uma coisa certa, assim, a luta continua. A luta continua, a resistência continua, e o teatro é essa resistência, sempre, né? Inclusive no teatro para a infância, que não foge de discutir movimentos ditatoriais. A gente tem várias peças que trazem isso também para a criança poder compreender esse mundo ainda mais. Acho que muda, fica um território onde a gente não vai saber onde pisar, mas também fica aí muita força, né? No primeiro momento já quiseram tirar o ministério e a gente lutou contra isso, então acho que a gente também vai ficar com muita resistência, com muita força, porque falando de memória, o teatro também, na memória do teatro a gente tem muitos movimentos de resistência contra proposições políticas. Acabou. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.